Recebemos várias visitas e durante toda a visita nós mostramos o processo físico, como acontece a transformação da energia solar em energia elétrica e também como se processa o aquecimento da água através da energia solar. Aqui na Casa Solar nós levamos os visitantes até o sistema de aquecimento solar e eles podem comprovar que mesmo em dias nublados e em dia em pleno sol, nós temos água quente. Os sistemas de aquecimento de água captam energia solar e a transformam em energia térmica, que irá aquecer a água até a temperatura desejada. Nesse processo, estão envolvidas as seguintes vantagens. A energia solar, por estar presente em praticamente todas as regiões habitadas do mundo, é uma solução tanto para fornecimento de eletricidade como para aquecimento de água. Graças à modularidade, portabilidade e simplicidade de instalação dos equipamentos utilizados, a energia solar pode ser aplicada em diversas áreas e atividades. É uma energia limpa, pois a geração, a captação, a transformação e o aproveitamento não envolve nenhum tipo de poluição. É de simples instalação, pois os coletores solares e todos os demais equipamentos utilizados para captação, conversão e aproveitamento da energia solar são muito facilmente instalados. A manutenção dos sistemas solares é mínima, pois os coletores solares não sofrem nenhum tipo de desgaste, nem consomem matéria-prima no processo de captação e de transformação de energia. A vida útil dos sistemas solares é bastante longa, podendo durar mais de 30 anos em perfeitas condições de funcionamento. A instalação de cada metro quadrado de coletor solar, em média, evita a inundação de 56 metros quadrados de terras férteis com novas hidrelétricas ou permite economizar aproximadamente 55 quilos de gás de cozinha por ano, ou permite economizar 66 litros de óleo diesel por ano, ou ainda proporciona uma economia em torno de 215 quilos de lenha por ano. E por fim, podemos afirmar que haverá considerável redução da conta de energia elétrica no final do mês, pois a energia solar é gratuita. Como restrição ao uso da energia solar para aquecimento de água, observamos que em dias nublados e chuvosos, a diminuição ou ausência de radiação solar direta não permite que haja um aquecimento satisfatório da água. Por isso, os equipamentos utilizados normalmente são equipados com sistema elétrico adicional. Este sistema permite realizar o aquecimento da água em dias nublados e ou chuvosos, utilizando-se, por exemplo, energia convencional. Este conjunto de equipamentos, instalado do lado de fora da Casa Solar, em uma das áreas experimentais do CEPEL, representa um sistema típico de aquecimento de água com energia solar, também conhecido como sistema heliotérmico. Veja que ele é constituído por um reservatório de alimentação de água, um reservatório térmico, um coletor solar e o circuito hidráulico. Vamos falar sobre as principais características de cada um desses componentes, começando pelo reservatório de alimentação de água. O reservatório de alimentação de água é o responsável pelo fornecimento de água ao sistema solar para ser aquecida, para posteriormente ser utilizada na residência. Em algumas situações, este reservatório pode ser independente, servindo apenas para atender ao sistema solar de aquecimento. Nesses casos, os demais pontos de consumo de água da residência serão atendidos por outro reservatório de água. Em outros casos, o reservatório de água poderá ser único, sendo responsável, portanto, por atender tanto ao sistema solar de aquecimento como aos demais pontos de consumo da residência. Agora vamos falar sobre as principais características do reservatório térmico. O reservatório térmico, que é também conhecido como boiler, é o local onde a água aquecida permanece armazenada para ser consumida. Trata-se de um reservatório cilíndrico, de cobre ou aço inox, podendo ser encontrado no mercado com capacidade variando entre 200 e 1000 litros. Por se tratar do local onde a água aquecida fica armazenada,
ele precisa possuir um isolamento térmico eficiente para reduzir o processo de perda de calor para o ambiente. Por isso, esses recipientes térmicos são constituídos por 2 cilindros, sendo um interno e outro externo, e o espaço entre eles é preenchido com material isolante. Esse material isolante pode ser lã de vidro ou outro material mais eficiente, como o poliuretano. Mas cuidado, no caso de utilizar poliuretano, ele não poderá conter em sua constituição química compostos à base de CFC. A sigla CFC refere-se a compostos à base de clorofluorcarbono, muito utilizados como fluido refrigerante em aparelhos de refrigeração, que são nocivos à camada de ozônio. Os reservatórios térmicos também suportam o valor máximo de pressão da água que irá circular. Esta pressão refere-se à diferença de nível máximo que poderá existir entre a parte superior da caixa d'água e a parte inferior do reservatório, conforme está ilustrado nesse esquema. Os reservatórios de baixa pressão suportam até 10 metros de coluna de água, e os de alta pressão, em geral, até 40 metros de coluna de água. No entanto, existe comercialmente reservatórios que podem suportar pressões de até 80 metros de coluna de água. O tipo de reservatório térmico a ser utilizado, se de baixa ou de alta pressão, será definido de acordo com as condições locais da instalação, conforme será apresentado mais adiante. Os recipientes térmicos de baixa pressão, ao serem instalados, necessitam de um respiro, constituído por um tubo metálico fino. Ele cumpre a função de permitir a comunicação do interior do recipiente térmico com a atmosfera. Isso serve para evitar dilatação do recipiente, no caso de ocorrer pressões excessivas no interior do reservatório. Os respiros servem para evitar também que os reservatórios sofram colapsos, caso ocorram pressões negativas ou vácuo em seu interior. Como mostrado nesse esquema, o respiro é instalado na lateral e na parte superior do recipiente, e a sua extremidade externa deverá ficar acima do reservatório de alimentação, no mínimo 15 centímetros, para não permitir que a água do reservatório seja drenada por ele. Como já foi apresentado anteriormente, o aquecimento de água em dias com ausência de sol poderá ser feito utilizando-se energia elétrica convencional. Para isso, será necessário que o reservatório térmico seja equipado com uma resistência elétrica tubular, alimentada em 127 ou 220 volts. O valor desta resistência depende da capacidade do reservatório térmico, mas normalmente varia entre 1000 watts e 3500 watts. Conforme está ilustrado nesse esquema, esta resistência pode ser constituída por 2 circuitos, sendo um principal e o outro secundário. Neste caso, cada circuito será comandado por um termostato de contato. Estes termostatos poderão ser regulados para ligar e desligar automaticamente o sistema complementar de aquecimento de água. No manual deste videocurso, você encontrará mais informações a respeito do sistema elétrico de aquecimento complementar. O próximo componente sobre o qual vamos falar será o coletor solar. O coletor solar para aquecimento de água refere-se a uma caixa retangular, que recebe os raios solares e absorve a energia luminosa, resultando no aquecimento da superfície preta. Simultaneamente, este calor é transmitido para a água que se encontra circulando através das tubulações. Como mostrado neste esquema, um coletor solar para aquecimento de água é constituído por uma estrutura metálica externa, uma placa interna pintada de preto, tubulações internas, uma camada isolante no fundo do coletor, vedações laterais e uma placa plana de vidro transparente na parte de cima do coletor. Os coletores solares podem apresentar disposição horizontal ou vertical, conforme ilustrado neste outro esquema. As dimensões mais comuns, tanto para coletores horizontais como para verticais, bem como a área coletora de cada um, estão apresentados nesta tabela. A estrutura metálica externa geralmente é de alumínio anodizado, por se tratar de um material leve e que possui resistência mecânica satisfatória para este caso.
Além disso, como os coletores ficam totalmente expostos a variações climáticas, é necessário que os materiais utilizados sejam resistentes às corrosões e o alumínio anodizado possui esta característica. A placa absorvedora interna, que fica instalada na parte inferior do coletor solar, deve ser constituída por um bom material condutor de calor, como o cobre ou o alumínio. Além disso, ela deve ser pintada de preto, com tinta especial para possibilitar melhor absorção da radiação solar incidente e atribuir ao coletor melhor rendimento. Sendo assim, quando os raios solares incidem sobre a placa absorvedora, praticamente toda a radiação será absorvida na superfície preta, o que resultará em uma elevação da sua temperatura. O calor associado a essa elevação de temperatura será então transferido para a água pelos processos de condução e de convecção de calor. As tubulações internas são de cobre e encontram-se posicionadas abaixo da placa absorvedora interna, de tal maneira que se estabeleça o maior contato possível. Como mostrado neste esquema, em cada cabeceira do coletor existe um barrilete, que é uma tubulação de cobre de maior diâmetro, disposta paralelamente às cabeceiras. Estas duas tubulações são interligadas por outras, também de cobre e de menor diâmetro, dispostas ao longo do comprimento do coletor. A água entrará no coletor solar em uma das tubulações localizada paralelamente a uma das cabeceiras e sairá do outro lado na outra tubulação. Para isso, a água terá de passar através das várias tubulações dispostas ao longo do comprimento do coletor. Ao circular através destas tubulações, a água receberá parte do calor absorvido na placa absorvedora interna e o resultado será o seu aquecimento. Como acontece no reservatório térmico, as tubulações existentes no interior dos coletores suportam uma determinada pressão máxima de água, que normalmente atende a todas as condições de instalação. Essa pressão normalmente corresponde a um desnível de 40 metros, medidos da forma que está ilustrada neste esquema, ou seja, da parte mais alta do reservatório de alimentação até a parte mais baixa do coletor solar. Este é um dado fornecido pelo fabricante e normalmente vem especificado em MCA, que significa a altura em metros da coluna de água. Entre as tubulações de cobre e o fundo do coletor, existe uma camada isolante, constituída por lã de vidro, lã de rocha ou poliuretano sem CFC. A finalidade desta camada é não permitir que a água, uma vez aquecida, não perca o calor para o meio externo. As vedações entre a placa absorvedora interna e as laterais do coletor são feitas com uma borracha especial, à base de silicone, conforme está ilustrado aqui. Isso evitará que parte do calor produzido na placa absorvedora seja perdido para as laterais do coletor por condução. Na parte superior do coletor, encontra-se a placa plana de vidro transparente, que fica posicionada a aproximadamente 30 milímetros acima da placa absorvedora interna. A finalidade da placa de vidro é minimizar as perdas de calor por radiação e convecção natural. O vidro, por ser transparente à radiação solar incidente, permite que esta passe através dele e atinja a placa absorvedora. Esta placa, ao absorver a radiação solar, passará a emitir radiação infravermelha, para a qual o vidro é opaco. Isto impedirá que a radiação emitida pela placa absorvedora seja perdida para a atmosfera, criando assim um efeito semelhante ao que acontece nas estufas de plantas. Por isso, ele é chamado de efeito estufa. Em alguns casos, onde é necessário temperaturas mais elevadas, utiliza-se uma cobertura com vidros duplos. Além dos elementos básicos que compõem o coletor solar, existe também a válvula anticongelamento, que é recomendada para regiões com possibilidades de ocorrência de geadas. Ela deve ser instalada na parte inferior do coletor, voltada para cima, como neste caso. Assim, caso a temperatura ambiente atinja 6 graus Celsius, esta válvula abrirá e a água contida no interior dos coletores será drenada para fora. Isto reduz bastante as possibilidades de danos físicos às tubulações do coletor, que poderão ser rompidas caso haja congelamento da água no interior das mesmas. Essa válvula ela é utilizada para
que não congele num dia muito frio, e principalmente nas regiões onde a temperatura baixa a níveis abaixo de 0 ou até mesmo a 2 graus, 1 grau, tem que ser utilizada a válvula, que ela desarma, ela fica colocada na saída do coletor, junto geralmente a um registro de escoamento. Esse registro, quando não existe a válvula, ele fica fechado. Com a válvula instalada, o registro fica aberto, só quem segura a água é a válvula. Sendo que num dia que a temperatura baixe a 6 Celsius, 6 graus, ela vai abrir e deixar que a água dos coletores se escoe para que não congele e não forme a ruptura dos coletores internamente. No manual deste videocurso, você encontrará mais informações a respeito desta válvula. O próximo assunto que vamos abordar refere-se ao circuito hidráulico do sistema solar. As tubulações são peças indispensáveis a qualquer instalação hidráulica. E no caso dos sistemas de captação de energia solar para aquecimento de água, a situação não é diferente. Além das tubulações existentes no interior do coletor, onde a água é aquecida, existem também as interligações entre